Certo, pessoal, Jeffrey Epstein. Por onde devemos começar? Tem tanta coisa acontecendo agora. Também há muita conversa nos bastidores. Há muito poucos fatos. Sabe o que percebi sobre a mídia? A estratégia é bem 1984. Eles querem transformar nossa realidade em algo sempre presente. Não existe algo como história. Você deve esquecer o que aconteceu ontem, na semana passada, nos anos anteriores. E então tudo o que eles nos disserem neste momento você deve aceitar como verdade. Ao mesmo tempo, eles estão totalmente distorcendo o nosso foco. Existem tantos aplicativos de mídia social. Todo mundo tem TDAH. Quem no futuro vai ter foco suficiente para ler livros, produzir relatórios ou até mesmo ouvir tempo suficiente para se concentrar em uma série de podcasts? Eu diria que é melhor agirmos enquanto o ferro ainda está quente, então. Então, bem-vindos a uma introdução aos arquivos Epstein. Estou animado por estar colaborando novamente com Xavier Mossad. Trabalho incrível. Ele trabalhou neste livro que está por vir sobre Jeffrey Epstein por anos, assim como trabalhou na história do Macron britânico. E claro, essa é uma história que impacta a França, definitivamente os Estados Unidos, já que estamos passando pelo que estamos passando agora, sendo manipulados em um nível muito executivo. Certamente impacta Israel, Ucrânia, Rússia. Todo mundo vai ter um papel nesta história. E vou te dizer isso logo de cara. A história de Jeffrey Epstein, na verdade, começa com Robert Maxwell. Sim. Robert Maxwell, para quem não sabe, é o pai de Ghislaine Maxwell. Ele era, enquanto ainda estava vivo, considerado o Rupert Murdoch da esquerda. Ele controlava um império de mídia que se estendia da Inglaterra a Israel, a França e além. Ele era principalmente famoso como proprietário do Mirror Group Newspapers, que é a editora do Daily Mirror. Ele também era dono da Maxwell Communication Corporation, Pergamon, presidente da Nimbus Records. Essa foi a primeira gravadora britânica a lançar CDs. Também o braço americano da Daily Publishing. Devemos falar sobre isso mais adiante. Ele era acionista da MTV Europa e por aí vai. Você pode imaginar. Ele também era acionista do grupo francês, de mídia TF1. Ele estava muito envolvido com a elite francesa. Vamos falar sobre isso também em um episódio futuro. Ele chegou a ser membro do parlamento pelo Partido Trabalhista na Câmara dos Comuns de 1964 a 1970. Poderíamos continuar indefinidamente, mas você entendeu o recado. Ele era um peixe muito grande, praticamente intocável de verdade. E eu vou te contar como ele se tornou esse grande peixe, porque é realmente interessante. Veja, Robert Maxwell nasceu... Na verdade, não era Robert Maxwell. Você vai perceber isso bastante ao longo desta série. É uma rede muito sofisticada do que eu chamaria de lavagem de nomes. Muita lavagem de nomes. Você pode ser uma pessoa aqui e outra pessoa ali. E até hoje, o nome de nascimento de Robert Maxwell ainda é divulgado de forma errada. Se você procurar, provavelmente vai encontrar que o nome de nascimento dele era John Ludwig ou Jan Ludwig. É isso que a mídia diz. Mas esse era só mais um dos seus pseudônimos. O verdadeiro nome de nascimento dele era Abraham Labihak, certo? E ele nasceu em uma cidade chamada Silos Latina, que hoje faz parte da Ucrânia. Preciso dizer para vocês, a Ucrânia continua aparecendo constantemente em todas as minhas pesquisas, e isso está começando a me deixar um pouco assustado. Enfim, na época em que ele nasceu, era 1923, esse era o ano, e essa cidade fazia parte da Tchecoslováquia. E em relação a quem fazia parte da família dele, da família conhecida dele, aliás. Aparentemente, ele é um parente distante de Elie Wiesel. Agora, esse cara é muito controverso. Não temos tanto tempo para entrar nesse assunto. Vamos ter que deixar a história dele para outro dia. Mas ele basicamente se torna o rosto de Auschwitz. Ele publicou uma enorme quantidade de literatura sobre o que aconteceu enquanto ele estava em Auschwitz, como sobrevivente. E então outros sobreviventes de Auschwitz disseram que ele estava inventando tudo e que nunca esteve lá. E então não conseguiram encontrá-lo nos registros. E disseram, quer dizer, isso foi outro sobrevivente de Auschwitz que afirmou que ele estava roubando a identidade de outra pessoa que esteve lá, mas não era ele. A coisa fica maluca. Só menciono isso porque você vai perceber de novo que crise de identidade poderia ser o nome desta série. Parece ser um tema recorrente nesta família. E também crise de identidade é um tema recorrente em tudo que envolve Israel.
Enfim, voltando ao Abraham, ou Jean, ou Robert, a história diz que ele vem de uma família racídica. Ele estudou na yeshiva e seus pais queriam que ele se tornasse rabino. Aos 12 anos, ele entrou no que é conhecido como o movimento Batar. E esse é um movimento jovem nacionalista judeu, um movimento sionista nacionalista. E se você está se perguntando se esse Batar é realmente um local, já dá para ver para onde isso está indo. Na Palestina, atual Palestina, na Cisjordânia. A partir daí dizem que ele entrou para o exército da Tchecoslováquia e depois ficou exilado, um refugiado que aparentemente participou da campanha francesa. Agora, eu digo aparentemente porque ele, Robert Maxwell, apresentou nada menos que 5 versões diferentes sobre quais foram suas atividades de 1939 a 1940. O que sabemos é que ele foi preso como agitador comunista e estava entre os refugiados tchecos que conseguiram chegar aos campos ingleses. E então a história fica meio estranha porque, apesar de ser um agitador comunista, ele foi autorizado a entrar para o Pioneer Corps da Inglaterra. Essa era a única unidade britânica aberta a estrangeiros. Ele então começa a usar 2 outros nomes. Esses 2 nomes são Ivan Leslie Dumarzy e também ele usa o nome Leslie Jones. Nesse momento, ele é designado para trabalhar em Paris, e é aí que ele conhece a futura mãe de Ghislaine Maxwell. O nome dela é Elizabeth Maynard, e ele se casa com ela. Em 14 de março de 1945, em uma prefeitura parisiense. E quando ele se casou com ela, só para deixar claro, seu nome de repente era Robert Maxwell. Ele usa o pseudônimo quando se casa, Robert Maxwell, e é esse nome que ele vai usar dali em diante. Então, neste momento, nossa árvore genealógica está assim, certo? Robert Maxwell, aqui está ele, também conhecido como John Ludwig Abraham Leiby Hawk, Ivan Leslie Dumargier e Leslie Jones. Não há nada para ver aqui, pessoal. De qualquer forma, ele é então designado para Berlim como oficial de ligação do Exército Vermelho. E a tarefa que ele recebe é bem significativa, ok? Eles o encarregaram, isto é, as agências de inteligência britânicas, de fazer uma parceria com uma editora alemã. A editora era a Springer. E ele está fazendo parceria com eles sob o pretexto de vender periódicos científicos que foram publicados sob o Terceiro Reich, mas que por isso estavam proibidos de serem exportados para o resto do mundo. Então ele está se unindo a eles. Eu posso distribuir esse produto para vocês. E então, em 1951, apenas alguns anos depois, ele assume o controle daquela editora alemã, a Butterworth Springer. Mais uma vez, ele continua muito focado nesses periódicos científicos que foram publicados sob o Terceiro Reich. Por que eles estão tão focados nisso? Por que eles querem esses periódicos científicos? Talvez isso faça sentido à medida que avançarmos na história. De qualquer forma, a Butterworth Springer, então, é renomeada para Pergamon, o presidente da Pergamon. E você deve saber que isso não foi por interesse próprio dele em publicação. Ele não fez isso porque queria ser um grande magnata da publicação. Na verdade, foi porque ele foi financiado para fazer isso por uma família extremamente poderosa, por pessoas extremamente poderosas. Como eu disse, isso foi uma operação de inteligência do MI6 financiada por Sir Charles Hambro. Ele é o diretor do Banco da Inglaterra. Sir Charles Hambro era de uma das famílias mais proeminentes do establishment bancário britânico. É o establishment bancário britânico, então podemos dizer, que tinha interesse nessa publicação, seja lá o que a Alemanha estivesse publicando nessa época sob o Terceiro Reich, e que Hambro chefiou as operações especiais durante a Segunda Guerra Mundial. Em essência, vou deixar isso muito claro. Robert Maxwell era apenas um intermediário, ok? E os britânicos decidiram que precisavam dele como intermediário em outro lugar, também na Rússia. Então, em 1954, eles enviam Maxwell para a Rússia e ele apresenta aos russos a ideia de que, olha, eu poderia publicar e traduzir para vocês artigos científicos russos. Mais uma vez, esse interesse pela ciência. Alemanha, Rússia, você está indo para lá e então eles lhe dão acesso à Rússia e aos seus segredos científicos. Acho que podemos ligar os pontos aqui. Eles também estavam interessados nos segredos científicos alemães. Esse cara está indo para lá fingindo ser amigo e está traduzindo coisas, presumivelmente para a Inglaterra. Mas na verdade não, porque é aqui que a coisa fica interessante. A Inglaterra, ou pessoas lá dentro, no topo da hierarquia, estavam ficando bastante desconfiadas de Robert. Eles pensam, na verdade, não acredito que ele esteja trabalhando para nós.
Acho que ele está realmente trabalhando em nome da Rússia. Acho que ele trabalha para a KGB. E de acordo com o Ministério das Relações Exteriores britânico, os arquivos que desde então se tornaram públicos e foram publicados em 2003, eles começaram a acreditar e descobrir que conseguiram confirmar que ele era financiado pela Rússia. Então eles o expulsam da Pergamon Publishing e permitem que um americano administre a empresa no lugar dele. Agora, do lado da KGB, eles eventualmente reconhecem que ele era, de fato, um agente soviético de altíssimo escalão, mas ele era tão importante que nem mesmo os espiões soviéticos de alto escalão tinham permissão para lidar diretamente com ele. E assim, sua lealdade à causa soviética também foi questionada. Afinal, a quem esse cara era realmente leal? Eventualmente ficaria claro que ele não era leal à coroa, ele não era leal aos soviéticos. Na verdade, era Israel que detinha sua verdadeira lealdade. Já em 1948, ele desempenhou um papel fundamental na decisão do governo tchecoslovaco anti-stalinista de armar os paramilitares sionistas. Ele participou pessoalmente do contrabando de peças de aeronaves durante a Guerra de 1948, que levou à criação do Estado de Israel. Portanto, o homem que as agências de inteligência britânicas descreveram, por fim, como um sionista leal apenas a Israel. Ele foi, ao longo de toda a sua carreira, um agente proeminente do Mossad. Isso faz total sentido, considerando sua associação anterior com o Batar, aquele grupo sionista, depois que seus pais queriam que ele se tornasse rabino. Aprendemos mais sobre Robert Maxwell através da perspectiva de Viktor Ostrovsky. Agora, se esse nome lhe soa familiar, é porque ele é o homem que notoriamente desertou do Mossad. Se você não o conhece, deveria se familiarizar com o trabalho dele. Ele sentia que tinha um defeito porque a atividade deles era fundamentalmente inconcebível e acabou escrevendo um livro revelando segredos do Mossad. O livro se chama By Way of Deception. Ele afirma, aliás, que esse é o lema do Mossad. Por meio do engano, tu farás a guerra. Ele foi confirmado, aliás, como um agente israelense. Então ele não é algum maluco aleatório publicando um livro. E ele estava tentando alertar o público sobre muitas das táticas obscuras deles. E vou te dar apenas um exemplo disso. Aqui está o que Viktor Ostrovsky tinha a dizer sobre o Mossad. Quero dizer, quando eu estava no Mossad e tínhamos um cara que nos causava problemas no Zekiwa, e ele estava falando e falando como Pete falou uma vez e disse: Israel está bombardeando o Líbano com bombas de fragmentação. Nós dizemos: ei, quem é esse cara? Você sabe? Costumávamos chamá-lo de Pete McAfee. Sim, que é Pete, a barata, porque ele faz muito barulho e você não consegue se livrar dele. Então, o que você faz é entrar em contato com um cara na delegacia de Nova York ou na delegacia de Washington. Você diz, diga para o pessoal do B'nai Brit rotulá-lo. E claro que a campanha começa e antes que você perceba, o cara já está rotulado. E ele é um antissemita, porque é isso que nós dizemos que ele é. E essa é uma mancha que você não consegue lavar. Agora, me envergonha como judeu te contar isso, mas esse é o fato. E isso está errado. Muito honesto. Temos visto muito disso ultimamente, à medida que começamos a fazer perguntas significativas às quais merecemos respostas, especialmente quando se trata de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. De qualquer forma, Victor afirma que, em relação a Robert Maxwell, abre aspas, o Mossad financiou muitas de suas operações na Europa com dinheiro que foi roubado do fundo de pensão do jornal de Maxwell. Eles colocaram as mãos nesses fundos quase assim que Maxwell comprou o Mirror, seu grupo de jornais, com dinheiro que foi emprestado a ele pelo Mossad. Desculpe, só para desacelerar e garantir que você entenda, o que ele está dizendo é que o Mossad deu a ele o dinheiro para ir lá e comprar o Mirror Group Publishing. E no momento em que ele conseguiu, eles pegaram todo o dinheiro do fundo de pensão e gastaram para que pudessem atender claramente aos interesses de Israel, roubando fundos de pensão para apoiar Israel. Ok. Acho que o que podemos chamar de tudo isso é que ele está fingindo ser um magnata editorial que está na Alemanha, que está na Rússia e que agora está abrindo todos esses negócios no Reino Unido. Podemos nos referir a essa estratégia de repetição, como o toque de Midas, certo? Você viu isso na história de Emmanuel Macron, uma pessoa que é simplesmente escolhida, recebe um histórico e de repente achamos que essa pessoa é realmente poderosa, incrível e inteligente. É praticamente a mesma estratégia aqui.
Robert Maxwell tem alguém por trás dele lhe dando dinheiro e ele está se tornando cada vez mais poderoso nos negócios. Agora, em troca de seu status falso, eu diria, como um gigante editorial, os serviços de inteligência israelenses. Supostamente, os serviços de inteligência israelenses satisfaziam o apetite sexual de Robert Maxwell, fornecendo-lhe prostitutas. Novamente, isso é uma citação direta. O serviço mantinha serviços de chantagem sexual. Desde que foi revelado que o hotel em que ele estava hospedado estava, na verdade, equipado com câmeras, o que permitiu ao Mossad adquirir uma pequena biblioteca de vídeos de Maxwell em situações sexualmente comprometedoras. Então, mesmo que ele trabalhe para Israel, Israel tomou uma espécie de apólice de seguro. Eles estão gravando ele. Ele tem uma queda por prostitutas e eles o têm sob controle caso ele tenha alguma ideia. O que, aliás, sabendo disso, talvez ele até soubesse que eles tinham esse catálogo de evidências contra ele, já que eram eles que forneciam as prostitutas. Isso pode explicar por que Robert Maxwell era tão leal a Israel, a ponto de delatar seu colega israelense, ou melhor, outro israelense, que tentou fazer a coisa certa. Então deixe-me dizer uma coisa. Havia um cara, Mordecai Vanunu. Ele era um técnico nuclear e israelense, mas também era um ativista pela paz. Ele não acreditava em armas de destruição em massa. Então, quando ele estava trabalhando nessa função e descobriu que Israel estava de fato construindo armas de destruição em massa relacionadas às extremamente controversas instalações nucleares de Dimona, certo? As instalações nucleares que por muito tempo eles alegaram não ter. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para alertar o mundo sobre o que eles estavam construindo. Ele tirou fotos e depois levou as informações que tinha, infelizmente, para as publicações Mirror de Robert Maxwell. E ao invés de fazer o que deveria ter feito, como cidadão britânico, percebendo uma ameaça ao Reino Unido, uma ameaça e dizendo, ei, eles estão construindo um arsenal nuclear. Ele alertou os israelenses. Robert Maxwell decidiu pegar essa informação e alertar os israelenses de que esse cara estava desertando. E o que os israelenses fizeram? Bem, eles atraíram Vanunu para a Itália, depois o drogaram e o sequestraram. E então o transportaram secretamente para Israel e, no fim, o condenaram em um julgamento realizado a portas fechadas. É a única democracia do Oriente Médio. Ben-Nunu, então, passou 18 anos na prisão, incluindo mais de 11 desses anos em confinamento solitário. Ele ainda é assediado pelo governo israelense até hoje, que o vê como um traidor. O que você vai fazer? É isso que significa ser amigo de Robert Maxwell. Sempre o negociador, no entanto, Robert Maxwell também atuou como mediador entre Edgar Bronfman Sr., quero que você se lembre desse nome, Edgar Bronfman Sr. Nesse momento, ele era o presidente do Congresso Judaico Mundial. E Maxwell estava atuando como mediador entre ele e as autoridades soviéticas durante o que ficou conhecido como a crise dos refuseniks. Basicamente, de repente, Israel queria tirar muitas de suas pessoas da Rússia. A Rússia estava se recusando a permitir que todas essas pessoas simplesmente fossem para Israel. E então ele atua como negociador e faz isso acontecer. Mais tarde, ele, Robert Maxwell, fez uma parceria com os soviéticos para assumir a empresa farmacêutica Teva. E então ele também assume a propriedade do Jerusalem Post em Israel, onde já controlava as publicações de direita do Daily Maariv em Israel. Tudo isso aconteceu em 1989, certo? O que você poderia dizer ao olhar para isso é que a aparência para o mundo exterior era de que ele era um editor de sucesso que estava apenas expandindo seu portfólio. Agora ele está no ramo farmacêutico e está adquirindo outras publicações, outras em Israel. De fato, ele estava em seu auge. Infelizmente, porém, em 5 de novembro de 1991, o corpo nu de Robert Maxwell foi encontrado boiando no Oceano Atlântico, próximo às Ilhas Canárias, onde ele estava se divertindo em seu iate. Um iate chamado Lady Galani. Interessante porque ele tem 9 filhos, mas decidiu nomear esse iate em homenagem a Galani. Algumas semanas após sua morte, um rombo de 560 milhões de dólares americanos foi descoberto no fundo de pensão do Mirror. Ops. Sim, eu estava roubando. Será um tema comum quando falarmos sobre o que Epstein estava fazendo. Os jornalistas investigativos britânicos Good Thomas e Marion Dillon explicou como ocorreu sua morte. Dizem que Maxwell selou seu destino quando ameaçou a liderança do Mossad.
Ele ameaçou divulgar certas operações das quais eles faziam parte, a menos que o ajudassem a salvar seu império de mídia, porque as pessoas estavam começando a perceber que o negócio não ia tão bem. O que está acontecendo? Ele estava sentindo a pressão e disse algo como: "Ei, vamos lá. Eu dei a vocês 560 milhões de dólares, talvez mais, certo? Me deem algo para salvar minha empresa, ou então, vocês sabem, eu dei esse fundo secreto para vocês. Vamos lá, tenham um pouco de decência." E eles não tiveram a decência de fazer isso. Em vez disso, consideraram que Maxwell era perigoso demais. E assim, a liderança do Mossad supostamente, alegadamente, ordenou seu assassinato 3 meses depois. Mas nada demais. Sem ressentimentos, porque eles ainda compareceram ao funeral dele. Eles queriam demonstrar sua gratidão por todo o trabalho e dedicação dele. Então, em 8 de novembro de 1991, em Jerusalém, realizaram um funeral para ele no Monte das Oliveiras. O funeral contou com a presença do alto escalão, da inteligência israelense. Havia nada menos que 6 chefes de serviço que eram políticos, incluindo Chaim Herzog, Ehud Olmert, Shimon Peres e o então primeiro-ministro, Shamir, que, aliás, fez o discurso fúnebre. O primeiro-ministro Yitzhak Shamir fez o discurso fúnebre. E em seu discurso fúnebre, ele celebrou Robert Maxwell como o homem que fez mais por Israel do que podemos explicar hoje. Depois fizeram uma oração, que foi lida por Samuel Pizer. E esse também é outro nome que você deve lembrar. Vamos falar sobre isso. Então, lembre-se de Samuel Pizer, porque ele vai ser relevante. Ele era o advogado e representante comercial de Robert Maxwell na França, mas depois, ele meio que ocupou a mesma posição para Jeffrey Epstein. Enfim, chega de falar sobre Robert Maxwell. Isso me leva a Ghislaine Maxwell. Sabe, ela realmente era a menina dos olhos do papai. Amava tanto o pai, e ele também a amava muito. Tanto que ele deu o nome dela ao iate, como eu disse. Vamos falar sobre alguns fatos interessantes sobre ela e sua criação. Mas antes vou passar para alguns dos nossos patrocinadores, lembrando vocês sobre a Riverbend Ranch, porque se vocês ainda não ouviram falar da Riverbend Ranch, está na hora de conhecerem. A carne deles tem mais sabor e maciez do que qualquer outra que já provei, e será o mesmo para vocês. O rebanho Angus da Riverbend Ranch não é um gado Angus comum. Há 35 anos, usando tecnologia de ultrassom. O proprietário da Riverbend Ranch começou a percorrer o país para identificar vacas Angus puras específicas que, geneticamente, produzem um nível muito mais alto de marmoreio e maciez do que o gado Angus comum. Após mais de 30 anos de seleção e cruzamento cuidadosos, a Riverbend Ranch desenvolveu uma carne com sabor e maciez notavelmente superiores. Eles também têm muito orgulho do tratamento humanitário dado ao rebanho. O gado, como você pode ver, passa os dias nos exuberantes prados montanhosos de Idaho e Wyoming e é criado sem o uso de hormônios artificiais de crescimento ou antibióticos. Eles maturam essa carne premium por 21 dias. É carne bovina americana de verdade, nascida nos Estados Unidos, criada nos Estados Unidos, processada nos Estados Unidos e a carne deles é enviada diretamente do rancho para a sua casa. Você absolutamente precisa experimentar a carne da Riverbend Ranch. Você não vai se arrepender. Acesse riverbendranch.com agora mesmo e use meu código promocional Candice no checkout para ganhar $20 de desconto no seu primeiro pedido. Confie em mim, você vai ficar impressionado. Adoro os bifes deles. Visite riverbendranch.com e use o código promocional Candice. Lembro vocês da American Financing, porque os custos sobem. Gasolina, supermercado. E se você é proprietário de uma casa, provavelmente já pensou, devo ligar para a American Financing para refinanciar e quitar essa dívida do cartão de crédito? Talvez hesite por causa daquela taxa de hipoteca baixa que está aproveitando. Mas a realidade é que essa taxa baixa que você aproveita não te salva se você se afunda em juros de cartão de crédito de 25% ou mais. Essa é a matemática que ninguém quer te contar. Está te custando milhares de dólares. E aqui está a verdade. Se você está pagando apenas o valor mínimo, essa dívida vai te acompanhar por anos. É por isso que as pessoas ligam para American Financing, pois economizam, em média, $800 por mês ao usar o patrimônio da casa para se livrar da dívida do cartão de crédito. Você deve isso à sua família. Veja o possível, sem taxas antecipadas, sem pressão, e não custa descobrir o quanto pode economizar por mês. Se começar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então não espere mais. Ligue para a American Financing hoje. O número é 8007-951-210. 951210, ou você pode simplesmente acessar americanfinancing.net/Owens. Mais uma vez, americanfinancing.net/Owens. Voltando à nossa história, temos Ghislaine Maxwell. Obviamente já ouvimos muito o nome dela.
A madame, como dizem. E, de acordo com a imprensa, aparentemente, a história sobre ela meio que mudava dependendo de quando você consultava a imprensa. Em vários momentos nos disseram que ela era designer de interiores. Às vezes nos disseram que ela era uma socialite, às vezes nos disseram que ela era uma operadora de internet. Seja lá o que isso for, é tudo muito confuso. Factualmente, o que posso dizer é que Ghislaine Noel Macron Maxwell nasceu no dia de Natal de 1961, 25 de dezembro, e ela nasceu na França, em Maison Lafitte. Ela passou a infância, muito bem de vida, muito rica, em Haddington Hill Hall, que é basicamente um palácio casual de 53 cômodos, uma mansão italiana. Esse local era alugado pela família dela da prefeitura de Oxford. Ela é a caçula de 9 filhos. Em 2003, ou seja, antes de Jeffrey Epstein ser acusado de qualquer crime, o Evening Standard publicou um artigo interessante sobre Ghislaine. Eles estavam discutindo como ela se estabeleceu em Nova York após a morte do pai, como ela estava reconstruindo sua própria vida. E eles escreveram o seguinte. Eles escreveram, abre aspas, Ghislaine expandiu sua vida social em grande parte graças ao que o incorporador imobiliário Epstein fez por ela. Ela se tornou a rainha do circuito social dos bilionários. Eles também escreveram, abre aspas, Jeffrey só gosta de bilionários e de mulheres muito jovens e usa Ghislaine como sua cafetina social. Isso é muito revelador. E esse mesmo artigo, em outro trecho, menciona que havia rumores de que, abre aspas, as festas bizarras realizadas na casa de Maxwell, onde ela convida uma dúzia de garotas jovens, então empunha um chicote e as ensina a aprimorar seu desempenho sexual, fecha aspas. Mas, novamente, isso foi em 2003. Então, Jeffrey Epstein e Ghislaine simplesmente estavam se safando de muita coisa. Eles basicamente, ao que parece, permitiam que jornalistas soubessem no que eles estavam envolvidos e eles se envolviam em coisas bem estranhas. Agora quero avançar rapidamente para o verão de 2019. Nós já destrinchamos isso no podcast desta semana. Esse é o famoso verão em que Jeffrey Epstein, entre aspas, se mata. Antes desse momento, Ghislaine Maxwell meio que desapareceu. Lembre-se, Jeffrey Epstein foi preso em meados de junho. Depois, eles o transferem para uma unidade especial de detenção. E então, ele decide, depois de apenas algumas semanas sob custódia, que simplesmente não aguenta mais. Tipo, ele simplesmente, eu não posso mais fazer parte disso. Eu preciso sair da vida. Claro que, durante essas poucas semanas que antecederam o seu suposto suicídio, Ghislaine Maxwell estava sendo caçada pela mídia. Jeffrey Epstein é preso. Ele desembarca no aeroporto de Teterboro, voltando, claro, de Paris. E, instantaneamente, a imprensa entra em frenesi, dizendo, espera, onde está a Ghislaine? Onde está a Ghislaine? Porque é bem provável que ela também seja muito culpada. O público queria que ela também fosse presa. E então, claro, aconteceu o suicídio de Jeffrey Epstein. E devo dizer agora, aparentemente foi uma semana muito importante para o New York Post. Porque lembre-se, no dia 10 de agosto, foram eles que conseguiram as fotos exclusivas mundiais de Jeffrey Epstein logo após a tentativa de suicídio. Então, eles não sabiam se ele ainda estava vivo nessas fotos suspeitas, mas ele estava sendo transportado da prisão para o hospital e, esperando lá, estava um fotógrafo do New York Post que capturou as imagens exclusivas por volta das 7:30 da manhã. Totalmente nada estranho, né? E esse fotógrafo também tem outro nome, outro pseudônimo. E ele não quer falar sobre como capturou aquelas fotos exclusivas mundiais ou como conseguiu o furo tão rapidamente e quão rápido ele talvez enfrentou o trânsito para tirar aquela foto ou responder a qualquer pergunta sobre essas fotos. Não. Ele simplesmente some do mapa. O New York Post consegue as fotos exclusivas. Isso é ótimo, né? E eu venho meio que dizendo para vocês há um tempo que, na minha opinião, o New York Post é uma operação israelense olhando para todos os fatos que estão disponíveis para mim. Enfim, isso foi no dia 10 de agosto, semana importante para eles. Eles conseguiram as fotos exclusivas. 3 dias depois, em 13 de agosto, eles se juntaram ao coro de outras pessoas dizendo uau, Jeffrey Epstein agora está morto. Onde está Ghislaine Maxwell? Onde ela está? E eles fingem que estão investigando Ghislaine Maxwell de verdade, né? Eles começam a querer construir confiança com o público deles. Tipo, sim, claro, a gente também quer muito encontrar a Ghislaine. E eles publicam uma matéria na página 6 no dia 13 de agosto detalhando as escapadas sexuais dela.
Uma fonte conta para eles e eles publicam a partir dessa fonte que, enquanto Ghislaine Maxwell posava para fotos em uma publicação promovendo a coleção de moda vintage da Sotheby's, ela supostamente também deixava pistas sobre sua vida dupla distorcida. A fonte disse a eles, abre aspas, ela não mencionou Epstein, mas durante a sessão contou como tinha acabado de dar um jantar para várias garotas jovens e que tinha colocado brinquedos sexuais em cada cadeira. Ghislaine então descreveu como, durante o jantar, 2 dos convidados, um casal, começaram na frente de todos a demonstrar. Vou apenas dizer aqui, um ato sexual. E a pessoa ela observa que Ghislaine riu disso. E que uma amiga dela tem uma teoria de que Epstein era exatamente como o pai de Ghislaine, Robert Maxwell, que também tinha gostos sexuais estranhos, práticas sexuais estranhas, por assim dizer. Então isso foi em 13 de agosto. Eles dizem, sim, nós também queremos encontrar essa pessoa. E então, magicamente, em 15 de agosto, o New York Post consegue... Sortudos de novo, pessoal. Mais sorte com fotografia. O mundo está procurando por Ghislaine e, milagrosamente, o New York Post a encontra. Aqui está a capa do New York Post que foi publicada. 15 de agosto de 2019, apenas 5 dias depois que Jeffrey Epstein se suicidou. Agora, eles publicaram com a manchete, o Post a encontra. Não se preocupem, pessoal. Vocês não precisam mais procurar por Ghislaine porque o Post a localizou. É tão previsível, gente, preciso dizer. Agora, de acordo com a matéria que foi publicada no Post, a pessoa... Quem tirou a foto era apenas uma pessoa comum que, por acaso, percebeu que Ghislaine Maxwell estava sentada no In-N-Out. E então, essa pessoa claramente entregou a foto ao New York Post, talvez porque teve essa sorte fantástica com Jeffrey Epstein. E o New York Post reportou diligentemente, aqui está ela no In-N-Out. E acredite se quiser, ela está bem no meio de Los Angeles. Mas, gente, preciso dizer para vocês, talvez vocês não se lembrem disso, mas aquela foto dela no In-N-Out acabou se tornando um escândalo por si só, porque aparentemente havia algumas coisas erradas com essa foto exclusiva publicada pelo New York Post. Veja, o Daily Daily decidiu investigar depois de ouvir rumores de que talvez algo tivesse sido manipulado no Photoshop. Eles decidiram verificar os metadados da foto. Os incômodos metadados de novo. E o que eles descobriram foi que, nos metadados, a foto estava marcada como tirada pela Meadowgate. Ok. Acontece que a Meadowgate era uma empresa de propriedade de uma mulher chamada Leah Safian. E quando começaram a investigar Leah Safian, descobriram que ela tinha um cachorro que se parecia muito com o cachorro que estava na foto de Ghislaine Maxwell no In-N-Out. E sim, parecia estar sentado embaixo dela. Então, essa é uma pessoa aleatória que tirou essa foto, ou foi a Leah Safian que tirou a foto, ou ela era a pessoa aleatória e a Ghislaine segurou o cachorro dela, ou algo assim. Acontece que sim. Gente, a Leah Safian também era advogada e a resolvedora de problemas da família Maxwell. Ela era uma das advogadas de defesa da Ghislaine. E sim, não, essa foto foi encenada. E como se não bastasse a pose dela, a própria foto tinha algumas peculiaridades, o que sugere que foi photoshopada como uma piada de mau gosto. Primeiramente, o cartaz ao fundo, ok, se você olhar para o ponto de ônibus. Ela está atrás dela, logo atrás do In-N-Out. Há um ponto de ônibus e nele tem um cartaz de filme do filme Good Boys. Good Boys era, de fato, um filme que estava para ser lançado naquele ano ou naquela semana. E era uma comédia sobre a vida sexual de pré-adolescentes. Não estou brincando. Ela simplesmente tira essa foto. Ok, o advogado dela tira essa foto dela no In-N-Out e, atrás deles, há um cartaz de filme sobre a vida sexual de pré-adolescentes. Não, o único problema com isso é que, imediatamente depois que isso foi publicado, os donos daquele ponto de ônibus, ok, Outfront, você pode ver esse nome em muitos desses abrigos de ponto de ônibus. Está escrito Outfront no topo. Na verdade, essas estruturas têm donos. E a Outfront veio a público e disse, não, isso é Photoshop. Nós nunca colocamos aquele anúncio desse filme. Eles falaram com o Daily Daily. Uma porta-voz da Outfront, chamada Carlson Zip, deu uma declaração oficial. Ela disse, achamos que foi Photoshop. Ela disse, abre aspas, nós não temos nenhum registro desse pôster de Good Boys tendo sido colocado lá.
A Outfront mantém registros meticulosos de exatamente quais pôsteres estão expostos nos pontos de ônibus em todos LXY, mas Zip insiste que o ponto de ônibus em frente ao In-N-Out Burger onde Maxwell jantou não tinha esse pôster. Ela disse, não temos nenhum registro de Good Boys ter sido colocado lá. Pedimos para nossos instaladores verificarem os registros? Eles até foram até lá para conferir. Não há nenhuma evidência de que Good Boys tenha sido colocado lá. Louco. Em vez disso, a Zip alegou que eles estavam exibindo, desde 28 de julho, um cartaz anunciando a Providence Saint, Centro Médico Joseph's. E, a propósito, o Daily então levou seus repórteres até lá e eles viram que havia um anúncio 4 dias depois para o Providence Saint, Centro Médico Joseph's. E então decidimos, assim como minha equipe decidiu voltar, sabe, no Good Maps, você pode voltar e ver o que havia fora do In-N-Out. E mesmo que eles não tivessem nada capturado daquele dia de agosto, vimos que já em maio de 2019, de fato, eles estavam exibindo um anúncio do Providence Saint, anúncio médico do Joseph S. Aquela coisa de melhor elenco que você está vendo ali na foto, aquilo é um anúncio médico do Providence Saint, anúncio médico do Joseph's. Então eles estavam dizendo, nós fazemos isso, é isso que estava aqui. Nós estávamos exibindo aquilo. E então quem colocou aquele cartaz no fundo? Quem fez isso e por quê? Não é isso, pessoal. Está dando retratos presidenciais de Emmanuel Macron. Ah, é o André Biden? É esse o livro que colocamos no fundo do pederasta? Ah, não. Apenas nós meio que piscando e sendo sádicos e engraçados conosco mesmos. Além disso, o livro que Ghislaine Max estava lendo era apenas um foda-se para o público. Ok. O título do livro que ela está lendo em frente ao In-N-Out é o livro da honra às vidas e mortes secretas da CIA. Isso é simplesmente fantástico. Seu advogado a captura. Quer dizer, é uma foto, ela estava lá, quem sabe? Incrível. Realmente incrível. Trabalho incrível do New York Post. Lembre-se, esta é a mesma semana em que eles conseguiram a foto exclusiva de Epstein. Veja, aí está a prova. Ele realmente se matou. Nós conseguimos a foto exclusiva. Agora é tipo, vão embora, todo mundo. Não procurem mais pela Galani porque nós conseguimos a foto exclusiva. O que realmente aconteceu? Agora, isso não é baseado em nenhuma reportagem de Xavier Mossad. Sou eu apenas supondo aqui. Mas parece que um álibi estava sendo criado. Como se o New York Post pudesse realmente estar envolvido, e eu não quero dizer isso, talvez supostamente com Israel. Eles estavam protegendo seus agentes, mas também fazendo isso de uma forma realmente sádica, piscando para o mundo. Haha, o que vocês podem fazer a respeito? Enfim, voltando a Ghislaine, porque ela é filha de um agente do Mossad, não há dúvida quanto a isso. Robert Maxwell era o pai dela e o Mossad não nega que Robert Maxwell era um agente e, portanto, o elo mais óbvio entre Epstein e o Mossad seria Ghislaine. Mas, atualmente, estamos sendo informados pela mídia, pelos fantoches zombeteiros de Israel, pelo ex-primeiro-ministro de Israel que se manifestou contra Tucker Carlson no Chess, que é ridículo sugerir que Epstein poderia ter trabalhado para o Mossad. Não há nenhuma evidência de que isso seja antissemita. O que aconteceu com Tucker Carlson e Candace Owens, cara? Isso é tipo, eu nem sei, novilíngua. Isso é eles fazendo aquela coisa de apagar a história enquanto ela acontece e achando que ninguém vai voltar atrás para ver o que realmente aconteceu, ou se talvez houve alguém que nos disse que Epstein estava trabalhando com Robert Maxwell. Porque a nova história que está surgindo é que Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell se conheceram nos anos 90, certo? Então eles estão contando essa nova história porque Robert Maxwell já estava morto. Isso, assim, elimina qualquer possibilidade de que Epstein pudesse ter ligação com o Mossad através de Robert Maxwell. Ele realmente só conheceu Ghislaine Maxwell nos anos 90 e eu realmente odeio destruir essa narrativa. Na verdade, estou mentindo. Eu, na verdade, não odeio destruir essa narrativa. Na verdade, eu só odeio mentirosos. Mas vamos lá. Quero apresentar um cara para vocês. O nome dele é Ari Ben-Minhaj. Ele é um homem que afirmou ter tido várias reuniões com Jeffrey Epstein no escritório de Robert Maxwell. Durante toda a década de 80, ou seja, uma década antes da mídia, dizer que Ghislaine conheceu Epstein. Ari Ben-Minhaj certamente saberia, considerando que trabalhou para o Mossad, e ele até passou um tempo na prisão por causa do seu trabalho para o Mossad, porque foi pego sendo um agente de Israel.
Então vou mostrar este trecho e dar os devidos créditos aqui ao trabalho, um trabalho tremendo, e vamos creditar as pessoas ao longo do caminho, Whitney Webb, Zev Shalev, essas pessoas que estão nessa história do Epstein há anos. Bem, Zev Shalev tem um podcast chamado Narrative, e ele entrevistou Ari Ben-Munash em 2019. Vou mostrar para vocês alguns desses trechos. Se você estiver ouvindo isso em áudio, pode ser difícil decifrar se não estiver lendo, mas tudo bem, porque vou explicar tudo depois. Aqui está o primeiro clipe, e novamente é Ari quem está falando com Zev. Ouça. Então Maxwell apresenta você. Ele diz, aqui está esse rapaz. E ele era conhecido pelo nome de Jeffrey Epstein ou por um nome diferente? Não sei. Epstein e Jeff Epstein, ok? Então ele tinha um passaporte diferente para entrar e sair. Isso mesmo. Sim, mas isso veio depois. Ok. Então ele diz a você que conhece esse cara, Jeffrey Epstein, que eu conheço de longe, e seus chefes israelenses de fato aprovaram. Oh, tudo bem, está perfeitamente aceitável. Já aprovado. Então veio de cima. Então o que ele fez? Você pode dizer o que ele fez por você? Que tipo de trabalho vocês fizeram juntos? Você só o conheceu e foi isso? Eu o encontrei algumas vezes no escritório do Maxwell, só isso. E ele fez algum negócio de armas para mais alguém que você saiba? Não que eu saiba, porque acho que era uma ideia. Ele não era muito competente, não parecia ser um cara competente. Ele não parecia ser. Era um cara bonito, e a senhorita Maxwell, Ghislaine, sim. Ela se apaixonou por ele naquele início, dos anos 1980. Tão cedo. Sim, obrigado. Então ele está descrevendo como conheceu Jeffrey Epstein no escritório de Robert Maxwell. E ele está deixando claro que estava com Ghislaine. Ele acha que Ghislaine amava Jeffrey Epstein. E vou deixar vocês ouvirem outro clipe onde ele descreve como Jeffrey Epstein e Ghislaine eram agentes de Israel. Ouça. Ela os envolveu completamente com Israel, com uma inteligência notável e perspicácia, junto com ele, certo? Mas não nas músicas, nas canções, no Irã, especificamente. Você diria que ela também era uma agente? Ela era alguém que trabalhava para a inteligência israelense? Ah, com certeza. Inteligência militar também? Sim. E quando isso acontece, porque não tenho ideia de como esse mundo funciona, então estou aprendendo um pouco. Acontece por... Você recebe ordens e tem que fazer certas coisas, ou é mais como... Não. Você consegue projetos com crianças. O que realmente aconteceu, na minha humilde opinião, e depois, é que esses caras, na verdade, fizeram algo inesperado. Eram agentes perfeitos. Eles não eram realmente competentes para fazer muita coisa. E assim eles encontraram um nicho para si mesmos, negros, americanos e outras figuras políticas. Para os israelenses, sim. Então é difícil para as pessoas entenderem por que Israel iria querer conseguir chantagem. Chantagem sobre um americano. Estou fazendo uma pergunta que provavelmente consigo responder, mas para a maioria das pessoas é difícil pensar em Israel chantageando seus líderes nos Estados Unidos. É uma coisa muito... Era um método operacional bastante terrível. Veja, dormir com outras pessoas não é crime. Pode ser embaraçoso, mas não é crime. Mas dormir com meninas menores de idade é crime. Isso é muita coisa para processar, certo? Então, ele está nos dizendo, antes de tudo, que Epstein não parecia ser um cara muito competente. Isso é incrível porque nos mostra que a mão de Midas estava sobre ele. Já discutimos e vamos discutir novamente a carreira incrível de Epstein. Assim como Emmanuel Macron era um prodígio, mas esse cara que trabalhava para a inteligência israelense diz que ele não era um cara incompetente. Ele era um cara bonito. Ele diz que Ghislaine Maxwell se apaixonou por ele por esse motivo, ele acha. Mas não, Jeffrey Epstein era, segundo ele, parte dos negócios da família Maxwell. E a teoria dele é que talvez Robert Maxwell achasse que ele seria um bom par para sua filha. E ele nos conta que, nessa época, Epstein viajava de Londres para o Oriente Médio e voltava, e frequentemente passava pelo escritório de Robert Maxwell. Essa entrevista é muito longa e vamos deixar o link abaixo para que você possa assisti-la na íntegra. Segundo Ari Ben-Minaj, Ghislaine Maxwell costumava acompanhar o pai com frequência e ela estava envolvida, pelo menos até certo ponto, nas atividades de inteligência dele. Agora, Ari Ben-Minaj está afirmando claramente que eles encontraram um nicho. Os dois não tinham confiança, mas encontraram um nicho que era coletar material de chantagem sobre políticos americanos e conseguiram fazer isso. Eles estavam facilitando essa chantagem e, por isso,
Eles se tornaram valiosos. Eles se tornaram valiosos para o Mossad porque conseguiram obter material de chantagem. Novamente, isso vem de Ari Midas, que agora é um cidadão israelense-canadense e trabalhou para o Mossad em negociações de armas. E é por isso que ele diz que se encontrou com Epstein no escritório de Robert Maxwell. O encontro de Ari Midas com Epstein no escritório de Robert Maxwell em Londres remonta ao escândalo Irã-Contras. Agora, talvez você não se lembre disso. Se você for como eu, nasci em 1989, no final da década, esse foi um escândalo muito grande que aconteceu nos anos 80, durante o governo de Ronald Reagan. E eu vou te dar os detalhes aqui. Basicamente, o que aconteceu foi que o Irã estava sob um embargo de armas dos Estados Unidos, ou seja, nós não iríamos fornecer armas ao Irã. Nós não iríamos fornecer nenhum equipamento militar porque, você sabe, não podemos financiar ou apoiar atividades terroristas no Oriente Médio. Mas então, de repente, o governo não quer admitir isso. Eles dizem, na verdade, vamos enviar algumas armas para o Irã. E o povo americano é informado de que o único motivo pelo qual o governo está fazendo isso e o único motivo pelo qual vamos suspender temporariamente esse embargo é porque assim poderemos recuperar alguns reféns americanos. Eles alegaram que o Irã seria capaz de trabalhar com seus parceiros terroristas no Líbano para nos devolver os reféns americanos que estavam lá. Líbano. Certo, 7 reféns foi dito ao público que havia 7 reféns que nós, então, receberíamos em troca oficialmente. Estamos justificando esse envio de armas para 7 Estados Unidos. Reféns que estavam sendo mantidos no Líbano pelo Hezbollah. Todos os mesmos personagens estão entrando na história com a qual estamos lidando agora. Só que, na verdade, acabou que eles meio que talvez mentiram sobre isso. Outro cenário de reféns. Poderíamos entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas o que foi realmente descoberto é que o que eles estavam fazendo de verdade era apenas tentar colocar o público americano a favor de um acordo para Israel. Na realidade, eles iam enviar aquele carregamento para o Irã em nome de Israel porque Israel queria armar e treinar militantes que estavam na Nicarágua. Então você sabe, por meio de engano, você fará guerra, certo? Nós vamos ser realmente enganosos. Eles enganaram o público americano. Eles queriam que as armas americanas fossem enviadas. E então, quando chegou a hora de esconder a transação, o Irã vai dar dinheiro a eles. O Irã ia dar dinheiro para armas e não ia dar esse dinheiro diretamente ao Irã, diretamente a Israel, me desculpe. Em vez disso, o Irã daria esse dinheiro à Rússia. Basicamente, é como se eles fossem levar o dinheiro que recebem pelas armas através da Rússia para que pudessem usá-lo para armar e treinar militantes na Nicarágua. E você sabe quem ajudou a facilitar isso? Tudo isso envolvendo a Rússia através de Robert Maxwell, é claro. De acordo com Ari Ben-Menashe, que fez parte do escândalo Irã-Contras e foi preso por isso, Robert Maxwell foi a pessoa que intermediou o lucrativo acordo entre o Mossad e a KGB que permitiu aos israelenses esconder dinheiro das vendas de armas para o Irã. E Ari Ben-Menashe diz que Robert Maxwell queria envolver Epstein nessa operação. Ari Ben-Menashe diz, abre aspas, o que aconteceu foi que Maxwell apresentou Epstein para nós. Queria que o aceitássemos em nosso grupo, mas, apesar da insistência de Maxwell, Ben-Menashe afirma que Epstein simplesmente não era competente e não foi aceito por eles. Ele não foi aceito por ele. Ele não foi aceito por Nice Xavier, que na época era o editor internacional do Daily Mirror. Ele também estava envolvido nessa operação. Cara, o Daily Mirror é praticamente uma operação inteira acontecendo ali. E então, eles simplesmente não ficaram impressionados com ele? Mesmo assim, Ari Ben-Menashe diz que Epstein de fato conseguiu desenvolver laços próximos com vários traficantes de armas. Novamente, isso foi nos anos 80. Então você pode descartar a história da nova mídia sobre ele ter conhecido Ghislaine nos anos 90 e eles terem formado uma amizade que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o Mossad. Isso é simplesmente uma mentira. É uma mentira. E ele conseguiu construir esses relacionamentos, esses vínculos com negociantes de armas desde os anos 80, especialmente com um britânico chamado Sir Douglas Leslie, que esteve envolvido em uma série de contratos conhecidos, sobre os quais vamos falar amanhã, como o Acordo Al-Yamama. Agora, vamos parar por aqui porque isso vai então envolver a Arábia Saudita, vai envolver Adnan Khashoggi. Lembrem-se de Jamal Khashoggi, só um jornalista, toda aquela história. Tem um pouco mais acontecendo ali. Acho que talvez ele não fosse só um jornalista. Certamente Adnan Khashoggi, o pai dele, estava envolvido na história.
Muitos jogadores estão envolvidos nessa história. Nossa, já temos Ucrânia, Arábia Saudita, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, França. Vocês estão começando a entender? Temos o Líbano sendo informado sobre reféns. Vocês estão começando a entender por que eles não querem que ninguém mexa nos arquivos do Epstein? Porque a explosão não vai envolver só os Estados Unidos e políticos americanos. É uma rede muito, muito, muito sofisticada. E, aliás, o que o Trump está dizendo sobre isso agora, que eu vou mostrar para vocês depois que passarmos para nossos patrocinadores por um instante, o que ele tweetou esta manhã. Sim, parece que algumas pessoas atrás dele podem estar apavoradas. Primeiro, vou falar para vocês sobre a Tax Network USA. A Tax Network USA acredita orgulhosamente na liberdade, resiliência e independência financeira. Para marcar a ocasião, eles estão oferecendo 10% de desconto em todos os serviços por tempo limitado. Então, se você está lidando com impostos atrasados ou perdeu o prazo de 15 de abril, não espere, porque o IRS está intensificando as fiscalizações rapidamente. As multas podem se acumular rapidamente, chegando a até 5% ao mês e às vezes atingem o máximo de 25% do valor total do seu imposto só por não declarar. Isso é além do que você já deve, mas há uma boa notícia porque a Tax Network USA ainda pode te ajudar a reverter a situação. Seja autônomo, dono de negócio ou com contabilidade bagunçada, a equipe deles sabe como cortar o caos e encontrar soluções eficazes. Sua consulta é gratuita e você pode se antecipar ao problema agora. Isso ajuda a evitar multas severas, penhora de salários ou bloqueios surpresa na conta bancária. Dê o primeiro passo, evite bloqueios. Dê o primeiro passo, ligue para 1-800-958-1000 ou acesse tnusa.com/Candice. Você pode ter perdido o prazo do imposto, mas ainda não ficou sem opções? Então deixa a Tax Network USA te ajudar. 1-800-95-8000 ou acesse tnusa.com/Candice. Também quero lembrar vocês sobre a Nimi Skincare, porque sua rotina de cuidados com a pele deve funcionar para você. É por isso que quero apresentar a vocês a Nimi Skincare. Com o construtor personalizado de kits de cuidados com a pele, você cria uma rotina feita sob medida para as necessidades da sua pele, baseada nos valores que mais importam: fé, família e liberdade. Escolha produtos que combinam com seus objetivos, seja hidratação, anti-envelhecimento ou realçar seu brilho natural dado por Deus. Monte uma rotina simples, eficaz e feita aqui mesmo nos Estados Unidos. E quando você assina o seu kit personalizado, a economia só aumenta. Você recebe 10% em 2 produtos, 15% em 3 produtos e até 20% em 5 produtos. Pedidos não se qualificam. Assinar é a maneira mais inteligente de cuidar da sua pele, garantindo que você nunca fique sem o que precisa. Cansado de empresas que não compartilham nossos valores? Nimi é a resposta. Todos os produtos são feitos nos EUA com ingredientes clinicamente comprovados. Nimi, você vota com seu dinheiro. Pare de comprometer sua rotina de pele. Crie seu pacote personalizado em nimiskincare.com. Máxima conveniência e economia. Novamente, você pode usar meu código CANDICE5 e ganhará 5% de desconto adicional no primeiro pedido de assinatura. nimiskincare.com, código promocional CANDICE5. Tudo bem, pessoal. Então isso é muito... O começo dessa história definitivamente está começando a soar como uma teia. Definitivamente está começando a parecer que muitas pessoas estão percebendo que talvez exista um governo global. Jeffrey Epstein, aliás, foi muito aberto e claro sobre isso. Seus objetivos de ajudar a facilitar um governo global. Vamos falar sobre isso amanhã. A história dele é simplesmente incrível. Quero mostrar isso para vocês. Trump tweetou isso hoje, chamando Jeffrey Epstein de uma farsa dos democratas. Talvez tudo o que acabei de compartilhar tenha soado como uma farsa dos democratas para você. Ele escreveu no Truth Social: a esquerda radical democrata acertou o jackpot de novo, assim como com o dossiê Steele falso e totalmente desacreditado, as mentiras dos agentes de inteligência, o laptop, do inferno que os democratas juraram que tinha vindo da Rússia. Não veio do banheiro do Center Biden. E até mesmo o próprio golpe da Rússia, totalmente falso e inventado, usado para esconder a grande derrota da corrupta Hillary Clinton na eleição presidencial de 2016. Esses golpes e farsas são tudo o que os democratas sabem fazer. É tudo o que eles têm. Eles não sabem governar, não sabem fazer política, não sabem escolher candidatos vencedores. Além disso, ao contrário dos republicanos, eles se unem como cola. O novo golpe deles é o que chamaremos para sempre de farsa Jeffrey Epstein. E meus antigos apoiadores caíram nessa besteira de corpo e alma. Vocês não aprenderam a lição e provavelmente nunca vão aprender.
Mesmo depois de terem sido enganados pela esquerda lunática por 8 longos anos, eu tive mais sucesso em 6 meses do que talvez qualquer presidente na história do nosso país. E tudo o que essas pessoas querem falar, incentivadas pelas notícias falsas e pelos democratas famintos por sucesso, é sobre a farsa Jeffrey Epstein. Deixem esses fracos continuarem e fazerem o trabalho dos democratas. Nem pensem em falar sobre isso. Nosso sucesso incrível e sem precedentes, porque eu não quero mais o apoio deles. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Faça a América grande novamente. Muita coisa acontecendo aí. Ele não quer o apoio de ninguém que queira saber mais sobre as coisas do Jeffrey Epstein. Isso é uma declaração bem forte. Chamar isso de uma farsa dos democratas, como descobrimos há alguns dias, você sabe, ele foi preso durante o governo Trump em 2019, naquela segunda vez. Na verdade, acho que a primeira vez que ele foi preso foi em 2007. E você pode me corrigir se eu estiver errado, Skylar. Era o George Bush que era presidente? Sim, está correto? E, portanto, não parece realmente que isso possa ter sido uma farsa dos democratas, dado o fato de que eram acusações federais e os republicanos estavam no comando. E também, acho que pessoas dos dois lados estão pedindo isso. Não são só os republicanos ou só os democratas que querem esses arquivos. É como se fosse a primeira vez que todo mundo está junto nisso. E é interessante dizer, que deveríamos seguir em frente em relação a Jeffrey Epstein em um post onde você também está relembrando todos esses outros boatos, certo? Então a gente continua falando sobre o laptop. Continuamos falando sobre a farsa da Rússia, que concordamos totalmente que foram farsas. É por isso que estávamos ao seu lado, como seus apoiadores, dizendo que isso era tudo farsa. Não há nenhum incêndio aqui, não há nem sequer fumaça aqui. E nós seguimos você. Nós somos essa mesma base de pessoas que têm discernimento para saber quando estamos diante de uma farsa e quando estamos diante de algo profundamente sinistro. Você não pode simplesmente editar. Nossa capacidade de perceber isso, certo? Fomos espertos o suficiente para perceber uma farsa naquela época, e somos espertos o suficiente para perceber o que não é uma farsa agora. É o que eu diria. Mas você sabe, senhor Providence Trump, com todo respeito, se algum dia quiser participar do meu podcast, acho que você fez isso da última vez que conversamos, eu o convido para explicar em um formato mais longo como você percebe isso como uma farsa e quem, em particular, você vê como facilitador dessa farsa. Também o convido a, você sabe, pensar 2 vezes. Tem alguns sionistas por trás de você que estão te deixando bem nervoso para falar sobre isso? De qualquer forma, deputado, Thomas Mapps é um desses republicanos que basicamente está dizendo: não, vocês não vão se safar dessa. Vocês não vão se safar disso. Ele iniciou uma tentativa improvável de forçar uma votação para a liberação dos arquivos de Epstein. Ele anunciou isso no X, que vai forçar uma votação sobre isso. E se nada mais acontecer, pelo menos saberemos quem está votando contra a liberação dos arquivos de Epstein. Aqui está o que ele compartilhou no X. Ele escreveu: todos nós merecemos saber o que está nos arquivos de Epstein. Quem está implicado e até onde vai essa corrupção? Os americanos foram prometidos justiça e transparência. Então, estamos apresentando uma petição de dispensa para forçar uma votação na Câmara dos Deputados dos Iowa sobre a liberação dos arquivos completos. Você pode ver que isso já tem 11.000 retweets. Ele então explica que uma petição de dispensa é uma ferramenta processual para contornar a liderança. Em 7 dias, podemos começar a coletar assinaturas. Com 218 assinaturas, a Câmara deve votar nosso projeto de lei exigindo a divulgação completa dos arquivos de Epstein. Se o seu representante não assinar a petição de dispensa, pergunte o motivo. Então, com certeza façam isso, pessoal. Vamos mantê-los informados sobre isso. Quando ele começar a coletar assinaturas para a petição, eu vou divulgar e garantir que estou promovendo, porque isso é importante. Como eu disse, isso é importante. Certo, pessoal, vou ler alguns dos seus comentários. Primeiro, quero contar para vocês que saiu um novo episódio do Shot in the Dark. É a introdução da nossa série sobre anticoncepcionais. Definitivamente vale a pena assistir. O episódio se chama O Complexo Industrial do Controle de Nascimento, porque é exatamente isso que ele é. Episódio 23 de Shot in the Dark. Mulheres, vocês estão tomando anticoncepcional. Por favor, liguem seus motores e comecem a assistir essa série porque é uma agenda profundamente sinistra. Os efeitos disso, na minha opinião, estão sendo sentidos hoje, dado o fato de que tantas pessoas estão enfrentando dificuldades com fertilidade. E era exatamente para isso que eles a criaram. Controle de natalidade, controlar nascimentos. Acho que estava meio que no nome, agora que olho para trás.
Certo, vamos ver alguns dos seus comentários. O que vocês estão achando de tudo isso? O que vocês acham do que o Trump está dizendo? Ele está dizendo que não quer mais apoio. Nosso primeiro comentário vem de Will Wallace. Will Wallace escreve: Ghislaine Maxwell está presa, mas nenhum solicitante, nenhuma vítima nomeando os autores. Nós não somos estúpidos. América. É óbvio que há uma influência poderosa mantendo essa informação em segredo, o que me faz acreditar que definitivamente não foi desvivida. Acho que você quis dizer Jeffrey Epstein. Eu não tenho certeza do que você quis dizer aí. FMA escreve: em relação ao Deep State e aos poucos elites que estão dando as cartas, acho que vale a pena olhar para as reuniões anuais do Bilderberg. Nenhum jornalista é permitido e são pessoas realmente de alto perfil que são convidadas todo ano. Sim, estou ciente dessas reuniões e definitivamente é algo que as pessoas deveriam conhecer. Robert Zampieri escreve: que Deus abençoe seu trabalho, Candice. Aqui está uma pequena contribuição para o bebê Roman. Muito obrigada pelo apoio. Agradeço a todos, cada centavo que vai para apoiar jornalistas independentes, muitos dos quais estiveram envolvidos nesta série. Obviamente, antes de tudo, Xavier Mossad. Estou trazendo a série para vocês em conjunto com ele, e ele efetivamente arriscou a vida para trazer à tona a série British Macron. E tudo isso está conectado, é uma teia. Falando em teia, eu sei que ele se baseou nas reportagens de Whitney Webb. Muitos de vocês a mencionaram. Eu pretendo, ao longo dessa série, eventualmente trazê-la ao programa para falar sobre todo o seu trabalho depois que divulgarmos todos esses arquivos. E sim, há muitas pessoas que têm tentado trazer isso à tona para o público, mas que foram silenciadas, difamadas, alvo de mentiras, porque a rede deles é incrivelmente poderosa. Vocês têm visto exemplos disso hoje em dia, mas parece que há uma nova fronteira. Muitas pessoas agora estão despertando ao mesmo tempo, percebendo que todos os nossos países estão sentindo a pressão e questionando qual país está causando isso. E sim, a história de Jeffrey Epstein deixa isso muito claro, pode apresentar uma resposta muito clara para isso. Ok, o moderador Marzi escreve: então ouvi dizer que Ghislaine Maxwell vai tentar falar sobre a lista de clientes de Epstein. Espero que ela não sofra um acidente suspeito. Sim, eu vi isso. Eu diria que ela não faz nada sem permissão do Mossad. Então, não tenho certeza do que é isso. Isso deve ser tipo uma farsa, sabe? Todo mundo prestem atenção no que está acontecendo. E isso é definitivamente legítimo, uma espécie de julgamento de fachada. Essa seria a minha suspeita, porque eles nunca permitiriam que ela falasse. Se esse fosse o caso, Nilf Safian escreve: Candice, e se Epstein não fosse o fim, mas o modelo? A rede dele envolvia mídia, política e finanças, e por isso não é só uma questão de justiça. É sobre desmontar o sistema que o protege. Eu adoraria ouvir sua opinião. Sim, é bem óbvio que isso é um modelo que na verdade já existe. Isso meio que vem acontecendo há muito tempo. E é por isso que estou dizendo que você vai começar a ver elementos disso. Como a Ucrânia que continua aparecendo. Essas pessoas são daquela Ucrânia moderna que veio para o nosso país? Muitas vezes sob o pretexto de pogroms, muitas vezes mencionando Ilya Wiesel, as pessoas que tinham as histórias mais absurdas do Holocausto. E eu estou te dizendo, eu fiz uma aula na URI. Você pode checar isso. Eu sei que os jornalistas vão, e quero dizer que foi no meu primeiro ano de faculdade. Pode ter sido no meu segundo ano. Era um curso de inglês avançado e fomos obrigados a ler Noite, de Elie Wiesel. Minha professora era uma mulher judia. E nós lemos e foi horrível. Lembro-me vividamente de ter sido impactado por essa história de Elie Wiesel, onde ele dizia que pegavam bebês recém-nascidos e esmagavam suas costas contra as paredes. Os nazistas fizeram isso em Auschwitz e os queimaram em uma cova. E depois veio à tona que isso não poderia ter acontecido e que isso foi inventado. Isso deu início ao escândalo de Eli Whitney. Queriam revogar seu Prêmio Nobel da Paz. Isso foi em 2008, 2009. Ao final da leitura do livro, ela nos disse que ele inventou essas histórias. E então tivemos que, como turma, analisar por que alguém faria isso. E foi uma aula realmente interessante. E ela, obviamente, não estava dizendo que o Holocausto não aconteceu. Para deixar claro, ela estava dizendo que algumas pessoas mentiram sobre o que aconteceu e que algumas pessoas... O que motivaria alguém a fazer isso? E quando pensamos no desaparecimento dos bolcheviques totalmente sádicos e psicopatas que, você sabe, depois foram lá e assassinaram cerca de 60 milhões de cristãos e nunca foram responsabilizados por isso, eu diria que seria uma boa ideia limpar seus nomes quando você sabe que um monte de pessoas está saindo dos campos. Limpar seus nomes através desses campos quando há tanto caos no mundo e ninguém sabe quem você é ou de onde você veio.
Então isso é só algo que estou colocando aí na sua cabeça porque eu nunca esqueço daquela aula e fico pensando, uau, por que alguém mentiria sobre algo assim? Foi totalmente horrível. E sim, foi um grande escândalo, o escândalo de Eli Whitney. E eu posso te contar mais sobre isso outro dia. Mas ainda assim continuou. Como eu disse, foi outro sobrevivente do Holocausto que foi quem o denunciou. Na verdade, eu provavelmente poderia procurar o nome dele. Deixe-me pesquisar para que eu possa verificar os fatos ao vivo. Eli Whitney. Legal. Descobri o nome completo do cara. Vamos ver agora. Um sobrevivente de Auschwitz questiona e duvida do passado do Holocausto de Elie Wiesel, o renomado autor. Um sobrevivente judeu nascido na Hungria. Então, foi literalmente um crime de sobrevivente após sobrevivente. E esse cara estava dizendo que ele inventou completamente a história. Estou olhando para então deixe-me ver qual é o nome desse cara. Ele disse que roubou a identidade de um colega de cela chamado Lazar Wiesel. E esse sobrevivente do Holocausto, cujo nome é Nicholas Gruner, disse que ele conhecia a pessoa cuja identidade ele roubou porque Lazar salvou sua vida. Lazar Wiesel salvou sua vida, a vida de Nicholas Gruner. E ele falou e disse, esse cara está mentindo e roubou a identidade. Então foi um escândalo enorme. Incrível. Você pode verificar isso sozinho e discutiremos mais sobre isso depois. Mas, coisas interessantes, pessoal. Mais uma vez, o novo episódio de Shot in the Dark está no site candastones.com. Se você quiser apenas apoiar nosso trabalho, você pode se inscrever e comprar algo enquanto estiver lá. Você também pode comprar o que está disponível para pré-venda, meu livro. Eu estava meio atrasada para editar isso, mas finalmente consegui terminar. Então, em breve, poderei anunciar quando isso será lançado. E, mais uma vez, só tenho a agradecer a vocês por investirem em nós, acreditarem em nós e em todas as outras pessoas que estão tendo coragem de enfrentar o que parece ser uma entidade demoníaca que tomou conta não só dos Estados Unidos, mas da Europa e de todo o mundo. Nós entendemos que algo muito demoníaco está acontecendo e que vai ser preciso pessoas corajosas para expor isso ao mundo. Então, a gente se vê amanhã